Caríssimos irmãos, estejamos em paz. Que Jesus, nosso mestre de amor, nosso mestre planetário, esteja conosco, nos amparando, nos intuindo, nos guiando nesses momentos difíceis da humanidade. Que a paz do Senhor nos envolva a todos. O tema da nossa palestra é aperfeiçoamento humano. E para nós foi designado discorrer sobre Livro dos Espíritos, questão 855, Livro dos Espíritos, questão 526, Livro dos Espíritos, questão 531, além da Gênese. Gênese, capítulo 16, itens 12 e 13. E como o tema geral das nossas palestras é pandemia, nós havemos de discorrer um pouco também sobre pandemia. Pandemia sob a ótica espírita. Fala Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos é feita a seguinte pergunta: qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não acarretarão outras consequências? Perigos que não acarretarão outras consequências nós vivermos uma situação de perigo, mas dela sairmos ilesos, certo? A tradução talvez não fique muito perfeita, é traduzido, né, do francês para o português, e às vezes a ideia não fica muito clara. Resposta: quando tua vida é posta em perigo, trata-se de advertência que tu mesmo desejaste, a fim de desviar do mal e te tornares uma pessoa melhor, a fim de te desviar do mal. Comentário: ao escapar do perigo, e ainda sob sua influência, sob a influência do perigo, o homem que escapa, mas fica com aquela sensação, aquela adrenalina, o homem, ao escapar do perigo, sonha converter-se em alguém melhor. Entretanto, as nossas más tendências, as más tendências que ainda existem no espírito, fazem com que a gente pense que nós vamos escapar sempre. É uma tendência nossa. E, novamente, ocorre que as nossas paixões retornam. As paixões retornam, porque não é fácil a gente se desviar das más tendências, né? As más tendências que ainda existem no espírito o fazem pensar que igualmente escapará de outros perigos. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra de nossas fraquezas e a fragilidade da nossa existência. É verdade, né? Quantas vezes a gente passa o tempo todo nós nos achando que somos os tais, que somos os bambambãs, e levamos anos da nossa vida com o ego lá em cima, né? E de repente, um momento imprevisto, uma situação de perigo para nós, ou às vezes para alguém que nos é caro,
nos faz rever nossa posição. A gente toma consciência de que somos muito pequenos, somos muito frágeis. Ao examinarmos a causa e a natureza dos perigos, frequentemente percebemos as consequências desse perigo serão uma punição de uma falta, de um dever negligenciado. Assim Deus nos adverte para que nos recolhamos em nós mesmos e nos corrijamos. Eventualmente, uma situação de perigo que envolva a nossa saúde, por exemplo, pode significar que nós, no passado, negligenciamos a nossa saúde, ou negligenciamos a saúde daqueles que nos eram caros, ou se tínhamos posto comando, negligenciamos a saúde daqueles que estavam sob nossos cuidados, sob nossa responsabilidade. Livro dos Espíritos, 526, questão 526. Pergunta: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem eles provocar certos efeitos a fim de que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer e sobe uma escada. A escada se quebra, vindo ele a desencarnar. São os espíritos que fazem a escada quebrar? Resposta: embora tendo poderes para influenciar o mundo físico, os espíritos o fazem sempre cumprindo as leis da natureza e nunca as derrogando. Os espíritos, na verdade, fazem surgir um momento oportuno a fim de que o fato se consume. Explicação: se aqui, façamos de conta que isto aqui é uma escada forte, e aí o espírito vai subir aqui e ele tem que morrer, está no plano de vida dele, de existência, que ele deve desencarnar. A pergunta é se os espíritos poderiam fazer com que essa madeira da escada amolecesse ou se desintegrasse para causar o acidente. Eles respondem o seguinte: no exemplo citado, a escada se quebrará por estar podre ou por não ser forte o suficiente para suportar o peso deste homem. Se estiver em seu destino, deva desencarnar desta maneira, eles, os espíritos, inspirarão em pensamento o homem para subir a escada. E ele vai subir naquela escada que está frágil, e a escada, então, vai se partir. Livro dos Espíritos, questão 531. A malevolência dos que nos fizeram mal se extingue com a vida corporal? Não sei se está clara a pergunta. Aqueles que nos fizeram mal
Podem ser espíritos que sejam nossos perseguidores, nossos obsessores de vidas passadas. A pergunta é se a malevolência, a maldade daqueles que nos fizeram mal se extingue com a vida corporal. Ou seja, quando eu desencarnar, vai terminar? Vai terminar a malevolência deles? Resposta: frequentemente, os algozes espirituais reconhecem a sua injustiça e o mal que fizeram. Entretanto, se Deus o permite, por vezes vos perseguem com sua animosidade, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isso por um termo? Pode-se terminar com isso? Por um termo, né? Como? Ou seja, nem sempre, além da nossa, quando termina a nossa encarnação, vai terminar a perseguição. Ela pode continuar, ela pode ir além, né? Pode-se pôr termo a isso? Pode-se concluir? Resposta: sim. Pode-se orar por eles, restituindo-lhes o bem pelo mal, acabam por compreender seus erros. De resto, quando a vítima se coloca acima de suas maquinações, a vítima que somos nós, de repente, aquele que é perseguido, se coloca pela sua vibração elevada acima das maquinações dos espíritos perseguidores, eles cessam a perseguição, vendo que nada ganham com isso. Certos espíritos perseguem a vítima com sua vingança de uma existência a outra, expiando, cedo ou tarde, os danos que tenham sido feitos a alguém. Certo? Uma pessoa, por suas capacidades, a Gênesis capítulo 16, item 12. Gênesis capítulo 16, item 12. Tudo o que nos sucede individualmente é consequência da nossa maneira de agir. É uma afirmativa, é uma afirmação. Então, se nós vivemos uma situação de desafio, alguém por suas capacidades, alguém que for organizado, perseverante, prudente, decidido, disciplinado, será bem-sucedido numa situação de desafio. Ao passo que outro poderá malograr. Uma outra pessoa não terá sucesso se ela não tiver essas características, a perseverança, a prudência, a decisão, a disciplina e tantas outras, né? Quem não tiver e for desafiado, ele vai malograr, ele não vai obter sucesso. Cada um é construtor do seu próprio destino. Não estamos submetidos, portanto, a uma cega fatalidade. Não há um determinismo. As nossas atitudes vão gerar o nosso futuro, o nosso destino. As nossas atitudes. Ao se conhecer o caráter de um homem,
se ele pode predizer a sorte que o espera. É verdade, né? Às vezes a gente vê situações de pessoas que estão numa situação desafiadora, e se a gente conhece a pessoa, vê que a pessoa é forte, ela é bem estruturada e tal, a gente confia nela. Essa pessoa, a gente pensa assim, a gente tem a convicção, vai vencer, porque ela é bem estruturada. E aí olha para um outro que não tem essa mesma estrutura, não é perseverante, é indisciplinado, vai olhar, examinar a situação e diz: não vai dar certo, não vai conseguir. Às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente se engana. Questão número 13. Acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade estão a cargo da providência e não ficam mercê de uma única pessoa. Se há algo para acontecer no plano que está arquitetado pelo plano divino e que deva ser realizado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, tá? Se esse grupo de pessoas não conseguir, se esta pessoa ou esse grupo de pessoas não conseguir realizar a tarefa, Deus encaminhará outros para fazê-lo. Acontecimentos, então, não ficam à mercê de uma única pessoa. Quando algo foi planejado por Deus, será realizado independente de quem irá executar. Se ocorresse de ficar uma única pessoa, da situação ficar pendente de uma única pessoa, Deus seria refém das suas criaturas. Mas ninguém é insubstituível. Não há uma missão fatal. O espírito dela é encarregado, o espírito encarregado da missão, é livre para cumpri-la, vez que a aceitou. E se não a fizer, perderá o respectivo benefício. Arcará com a responsabilidade por demoras resultantes da sua negligência ou má vontade. Caso se torne um obstáculo, Deus o pode afastar com um simples estalar de dedos. Se o espírito, por algum motivo, por a sua imperfeição, ele, em vez de cumprir a missão que foi a ele designada, ele resolver boicotar, Deus tem o poder de afastá-lo facilmente. Vamos falar agora um pouco sobre pandemia. Pandemia, flagelo que faz parte do resgate da humanidade terrestre e tem por objetivo apressar o final do ciclo porque passa o nosso planeta. Sempre quando vem esses desafios de ordem coletiva, eles têm por finalidade submeter ao mesmo tempo um grande grupo de pessoas, neste caso, toda a humanidade terrestre. Sabemos que a Terra está vivendo um momento onde deixa de ser mundo de expiação e provas e passa a mundo de regeneração.
Resumidamente, não vamos explicar porque não é tema da nossa palestra. Resumidamente, o mundo de regeneração será mais feliz que o mundo de expiação e provas. Para que a mudança ocorra, é necessário que sejam pagos débitos assumidos pela humanidade planetária. A população da Terra, por seus atrasos, por seus débitos de milênios, ficou com algumas querelas, alguns débitos em haver. E nós precisamos, então, nesse momento, nós estamos sendo todos cobrados disso aí. As pessoas que não conseguirem aproveitar para se transformar, a cobrança se dá no sentido de que as pessoas se transformem moralmente. Quem não conseguir se transformar moralmente será mandado para um outro mundo, para um mundo inferior. Tudo faz parte de um plano divino e conta com a participação de grande quantidade de espíritos superiores encarregados de dirigir e administrar os mundos deste universo. Vamos fazer uma menção a um fato ocorrido no ano de 1969, na data de 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Segundo nos narra Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho deu uma entrevista numa live para presidente da nossa casa, Bezerra de Menezes, poucos dias atrás. Geraldinho foi íntimo do Chico Xavier e, ao que se sabe, o Chico jamais escreveu algo sobre o assunto da transição planetária. Mas ele disse o seguinte: no dia 20 de julho de 1969, houve na Lua uma reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar. Ali estavam presentes o Jesus, o nosso Cristo planetário, e os Cristos planetários dos demais planetas do nosso sistema solar. E houve uma cobrança desses Cristos planetários, dos outros planetas, de que deveria ser encaminhado o resgate da população terrestre. Estavam todos muito preocupados com os arsenais bélicos daquele momento. E havia a iminência de uma guerra nuclear. Jesus, o nosso Cristo planetário, interferiu e pediu um prazo de 50 anos. Esse prazo foi concedido pelo Instituto da Misericórdia. E esse prazo perduraria até 20 de julho de 2019, portanto, no ano passado, há quase um ano. Então, se nós chegássemos, a condição do Instituto de Misericórdia foi a seguinte: se durante esses 50 anos a Terra não passasse por uma guerra nuclear, por uma terceira guerra mundial, que seria um conflito nuclear, nós, então, estaríamos sendo encaminhados para a regeneração dentro dos próximos 50 anos. Ano passado, então, quando chegou no dia 20 de julho,
felizmente, nós cumprimos a tarefa de não nos guerrearmos. O mundo chegou até lá, até aquela data, sem a guerra. E isto, então, segundo as diretrizes planetárias, nos abre um canal para que a Terra comece, então, a encaminhar a sua regeneração. Mas há débitos a serem quitados, né? O fato de a gente ter mantido a paz não passou uma borracha nos nossos débitos. Eles ainda existem. Se houvesse aquela guerra mundial, nós teríamos destruído cerca de 2/3 da humanidade terrestre, e boa parte do hemisfério norte ficaria inabitável. Boa parte dos Estados Unidos, quase todo, América do Norte, e boa parte da Europa ficaria inabitável por causa de um conflito nuclear. E então veio a pandemia. A pandemia veio para qual finalidade? Para que nós, de uma maneira menos violenta, um pouco mais suave, venhamos a saldar os débitos que esse nosso planeta ainda tem, os habitantes deste planeta ainda têm. Pode-se dizer que a pandemia é uma guerra, certo? Não é uma guerra com canhões, com bombas, com destruição da parte material, tanques, aviões e tal. Mas todos estão falando que nós vivemos uma guerra. A gente vê os governos se mobilizando de uma maneira diferente e todas as pessoas sendo obrigadas a mudar seus hábitos, porque a vida precisa ser preservada. De que valem fortunas? Nós temos pessoas de 2%, 3% da humanidade detém fortunas que são a metade do PIB mundial. Aí começa-se a pensar assim, de que vale todo esse dinheiro acumulado, esses valores acumulados, se a vida corre perigo, inclusive a vida deles? Né? Porque se houver uma pandemia de proporções mundiais e não se fizer nada para controlar, a contaminação é muito rápida. Uns vão contaminar os outros e muita gente, então, haverá de morrer. E nós não sabemos se não haverá um segundo repique, um terceiro repique dessa doença, um quarto, um quinto repique, ou até pandemias ocasionadas dessa de proporções maiores. Então, os povos se dão conta de preservar pessoas em vez do lucro. As populações mais pobres sendo atingidas, elas podem, de uma maneira geral, vir a contaminar as outras populações menos pobres, né? População pobre que não tem as mesmas condições de higiene, nem água tem, às vezes, nas vilas, né? Eles estão muito desfavorecidos. Então, algo precisa ser feito. Muitos países e governos começam a tomar decisões, até então impensadas, mudanças no conceito da economia mundial, mudanças no conceito da saúde pública, mudanças nos conceitos de emprego e amparo das populações desfavorecidas. A vida e o espaço familiar com novos valores. O tempo sendo usado de modo diverso. Não há cobranças, metas a atingir. Tudo parou. Descobrimos outras riquezas que nem supunhamos existir. Os orçamentos mundiais
buscando verbas para adquirir ventiladores, máscaras, EPIs, ampliação da estrutura hospitalar e até estádios sendo convertidos em hospitais de campanha. Enfim, nós somos todos participantes e atores de um filme, uma mega produção, vivendo um momento histórico da humanidade. O filme não acabou. Aguardemos, pois a história dele vai sendo escrita dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Ao final, o planeta estará mais próximo da chegada à transformação. Mundo de regeneração. Para encerrar, eu gostaria de, em vez de fazer a prece de encerramento, ler uma mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, transmitida pela TV Mansão do Caminho, no dia 22 de março de 2020, deste ano então. Diz assim: periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Dessa vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito, no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas, que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que compreendamos que não nos encontramos no jogo de azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos, as dores morais que estavam devastando nossa sociedade, a depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados, que estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos. Cuidemos de atender às autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos, não é a primeira vez, com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para convivência familiar, porque logo passará. Tudo passa e o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida ao porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem e a solidariedade, a oração que está muito esquecida, e digamos bem alto: vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Muita paz. Graças a Deus.